Eu nunca pensei que o amor da minha vida seria um contrato. Um documento frio, com cláusulas, multas e um prazo de validade. E eu, muito menos, imaginei que o fim desse contrato não seria o fim da história. Seria o começo da minha ruína. Ou talvez, da minha vingança. Depende do ponto de vista. E olha, eu preciso te contar essa história. Preciso que alguém entenda. Porque até hoje, eu me pergunto se fiz a coisa certa. Meu nome é Laura. Ou pelo menos, era assim que eu me chamava antes de tudo isso. Hoje eu sou outra pessoa. Tenho 25 anos. Ou tinha, quando essa loucura toda começou. Minha vida era simples. Simples até demais. Eu trabalhava como garçonete numa cafeteria no centro da cidade. Sabe? Aquele cheiro de café passado, o barulho da máquina de expresso, o sorriso automático para cliente mal-humorado às 7 da manhã. Essa era a trilha sonora da minha existência. Eu não vivia. Eu sobrevivia. E eu não fazia isso por mim. Eu fazia pelo Léo, meu irmão. Léo era meu tudo. Nossos pais se foram num acidente de carro quando eu tinha 18 e ele 12. A partir daquele dia, eu virei mãe, pai, irmã, tudo. E ele nasceu com um coração frágil. Um problema congênito raro, que os médicos diziam que era uma bomba relógio. Cada dia era um presente, mas também um medo constante. Aos 17 anos, a bomba deu o primeiro sinal de que ia explodir. A única solução, a única chance de verdade que ele teria, era uma cirurgia. Uma cirurgia caríssima, feita no exterior. O tipo de dinheiro que eu não conseguiria juntar, nem em 10 vidas servindo café. Eu me sentia impotente, desesperada. Todas as noites eu olhava para o meu irmão dormindo, tão sereno, e meu coração se quebrava em 1000 pedaços. Eu prometia a ele, em silêncio, que daria um jeito. Qualquer jeito. E foi aí que o destino, ou o diabo, não sei bem, resolveu me atender. Era uma terça-feira chuvosa. O movimento na cafeteria estava fraco. Eu limpava o balcão, perdida nos meus pensamentos de contas e hospitais, quando um homem de terno impecável entrou. Ele não parecia o tipo que frequentava o lugar. Ele olhou em volta, me localizou e veio direto na minha direção. Ele se sentou no balcão e não pediu um café. Ele pediu 5 minutos do meu tempo. Seu nome era Dr. Matos, um advogado. Ele falava de um jeito calmo, preciso, que me dava arrepios. Ele disse que representava um cliente com uma proposta de negócio, para mim. Eu ri. Uma proposta de negócio? Para mim? Eu mal conseguia negociar minha folga de domingo. Ele não sorriu. Apenas abriu uma pasta de couro e me mostrou uma foto. A foto de um homem. E que homem! Ele era lindo de um jeito que doía. Cabelo escuro, olhos de um verde profundo, um queixo forte, uma expressão séria, quase triste. Parecia uma daquelas estátuas gregas. Perfeito demais para ser real. Este é Arthur Montenegro, disse o advogado com a voz baixa. Meu cliente. O nome ecoou na minha cabeça. Montenegro. A família Montenegro era dona de metade da cidade. Eram o tipo de gente que a gente só vê em colunas sociais. Donos de um império. Uma fortuna que vinha de gerações. Eu não estava entendendo nada. O que o senhor Montenegro quer comigo? Gaguejei. O Dr. Matos me olhou nos olhos. E foi aí que ele soltou a bomba. Ele quer te contratar, Laura. Para ser a noiva dele. Eu pisquei. 1, 2, 3 vezes. Achei que era uma pegadinha. Olhei em volta, procurando câmeras escondidas. Não havia nenhuma. O advogado continuava lá, sério, impassível. Noiva? De mentira? Exato, ele confirmou. Por 6 meses. Todas as despesas pagas. Um apartamento de luxo, roupas, carro, tudo o que você precisar para desempenhar o papel de forma convincente. E ao final do contrato, um pagamento. Ele deslizou um papel na minha direção. No papel havia um número com tantos zeros que meu cérebro demorou para processar. Era o valor exato da cirurgia do Léo. E ainda sobrava o suficiente para a gente recomeçar a vida umas 5 vezes. Minha respiração ficou presa. Minhas mãos começaram a tremer. Por quê? Foi a única coisa que consegui perguntar. Por que eu? Meu cliente precisa de alguém normal. Alguém que não pertença ao círculo social dele.
Alguém sem interesses ocultos, sem conexões com as famílias rivais. Alguém invisível, até agora. Nós te observamos por meses, Laura. Sabemos da sua situação. Sabemos da sua discrição, da sua dedicação ao seu irmão. Você é o perfil perfeito. Observaram? A palavra me deu um calafrio. Eles sabiam do Léo. Eles usaram a minha maior fraqueza contra mim, ou a meu favor. O advogado continuou. Explicou que o avô de Arthur, o patriarca da família, deixou um testamento com uma cláusula clara. Para assumir o controle total do Império Montenegro, Arthur precisava estar estavelmente casado, antes de completar 30 anos. Ele estava com 29,5. O tempo estava acabando. A família o pressionava para um casamento arranjado, algo que ele se recusava a fazer. A solução? Uma noiva de aluguel. Uma mentira perfeitamente arquitetada. Pense nisso como um trabalho, Laura, disse o doutor Matos, se levantando. O papel da sua vida e a salvação da vida do seu irmão. Ele deixou um cartão e saiu, me deixando ali, no meio da cafeteria vazia, com um cheque simbólico na minha frente e o mundo girando. Eu não pensei. Eu não podia pensar. Eu só conseguia ver o rosto do Léo. No dia seguinte, eu liguei. Conhecer Arthur Montenegro pessoalmente foi intimidante. O encontro foi no escritório do advogado. Ele estava de pé, olhando pela janela gigantesca que dava vista para a cidade inteira. Quando se virou, a foto não fazia jus a ele. Ele era mais alto, mais imponente, e seus olhos verdes eram mais frios. Ele me analisou de cima a baixo, sem disfarçar. O olhar dele me fez sentir pequena, inadequada com meu jeans velho e minha camiseta desbotada. Então, você é a Laura, ele disse. A voz era grave, aveludada, mas carregada de tédio. Sou, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Você entendeu os termos? Entendi. Ótimo. Ele se virou para o advogado. Matos, prepare o contrato. E foi isso. Sem prazer em te conhecer. Sem um pingo de calor humano. Eu era uma transação comercial. Uma peça no jogo dele. Assinei o contrato. Um calhamaço de papel que vendia minha vida por 6 meses. Cláusula de confidencialidade com multa milionária. Regras de comportamento. Uma lista de coisas que eu podia e não podia fazer. Regra número 1, destacada em negrito. Não haverá envolvimento emocional ou físico de natureza íntima. Somos parceiros de negócios. Nada mais. Eu li aquilo e um alívio estranho me percorreu. Melhor assim. Mais fácil. Era só um trabalho. No dia seguinte, minha vida virou de cabeça para baixo. Deixei a cafeteria. Me mudei para um apartamento luxuoso, com uma vista que tirava o fôlego e um closet maior que o meu antigo quarto. Um batalhão de estilistas, cabeleireiros e consultores de etiqueta foi contratado para me transformar. Eles me ensinaram a andar, a falar, a comer. Tiraram meu sotaque do interior, minhas gírias. Me vestiram com roupas que valiam mais do que eu ganhava em 1 ano. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu era uma boneca, uma miragem. Arthur mal aparecia. Ele me mandava a agenda por e-mail. Jantar de caridade na quinta. Coquetel de negócios no sábado. Almoço com minha mãe no domingo. E era nesses eventos que o inferno realmente começava. A família Montenegro me odiou desde o primeiro segundo. Especialmente a mãe dele, Verônica. Uma mulher de gelo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela me analisava como se eu fosse um inseto. Fazia perguntas capciosas, tentava me pegar em contradição. E onde foi que vocês se conheceram, querida? Ela perguntou no nosso primeiro encontro, a voz pingando um falso veneno doce. Arthur tinha me dado um roteiro, uma história falsa e romântica. Nos conhecemos em uma galeria de arte. Amor à primeira vista. Blá, blá, blá. Eu recitei a história, sentindo o suor escorrer pela minha nuca. Uma galeria de arte. Verônica repetiu com um sorriso cínico. Fascinante. Você sempre se interessou por arte, Laura? Ou foi um interesse recente? Ela sabia. De algum jeito, ela sabia que era tudo uma farsa. E ela não ia descansar até me destruir. Arthur, para minha surpresa, me defendia. Em público, ele era o noivo perfeito. Pegava na minha mão, colocava o braço em volta da minha cintura. O toque dele era profissional, calculado, mas para o mundo exterior, parecia real.
e o toque dele me queimava. Cada vez que ele encostava em mim, meu corpo reagia contra a minha vontade. Eu tentava lembrar da regra número 1. Somos parceiros de negócios. Mas meu coração idiota não sabia ler contratos. As primeiras semanas foram um borrão de festas, sorrisos falsos e uma solidão que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas eu não tinha nada. Eu ligava pro Léo todas as noites. A primeira parte do pagamento já tinha sido feita. A cirurgia estava marcada. Ele estava animado. E eu mentia. Dizia que tinha conseguido um emprego incrível como organizadora de eventos. Ele acreditava. E cada mentira era uma facada no meu peito. Numa noite, depois de um jantar particularmente infernal com os acionistas da empresa, eu cheguei no meu apartamento e desabei. Tirei os sapatos caros, o vestido apertado, e chorei. Chorei de saudade da minha vida simples. Chorei de medo. Chorei de cansaço. Eu estava soluçando no sofá quando ouvi a porta se abrir. Era Arthur. Ele nunca vinha ao meu apartamento. Ele parou na porta da sala e me viu ali. Um desastre de rímel borrado e tristeza. Eu esperava que ele fizesse um comentário sarcástico, que me mandasse se recompor. Mas ele não fez. Ele apenas se aproximou, sentou-se na poltrona à minha frente e ficou em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não era frio. Era respeitoso. Foi a minha mãe, não foi? Ele perguntou, depois de um longo tempo. Eu assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Ela pode ser difícil. Difícil? Minha voz saiu embargada, um misto de choro e raiva. Arthur, ela me humilhou na frente de todos. Ela insinuou que eu era uma golpista. Ele suspirou, um suspiro cansado, que parecia vir da alma. Eu sei, me desculpe. Foi a primeira vez que ele pediu desculpas. A primeira vez que ele pareceu humano. Ele se levantou e foi até a cozinha. Voltou com um copo de água. Beba, ele disse, a voz suave. Eu peguei o copo. Nossos dedos se tocaram por um segundo. Foi um choque elétrico. Eu olhei para ele, e pela primeira vez, a máscara de empresário frio tinha caído. Eu vi um homem cansado, um homem tão preso quanto eu. Por que você não se casa com alguém que eles aprovem? Perguntei baixinho. Seria mais fácil. Ele olhou pela janela, para as luzes da cidade. Porque eu não quero viver a vida que eles planejaram para mim. Eu quero o controle. O controle para fazer as coisas do meu jeito. Essa empresa é meu legado, mas também é minha prisão. O testamento do meu avô foi a única brecha que eu encontrei para ser livre. Naquela noite nós conversamos. De verdade. Pela primeira vez. Ele falou sobre a pressão, sobre o peso do nome Montenegro. Eu falei sobre o Léo, sobre meus medos. E algo mudou. Depois daquela noite, os toques dele nos eventos não pareciam mais tão calculados. O jeito que ele me olhava, às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, tinha algo ali, um brilho, uma faísca. Eu comecei a ver o homem por trás do milionário, o Arthur por trás do Montenegro, e eu estava me apaixonando, desesperadamente, violando a regra número 1, a regra mais importante do contrato. Eu estava perdida. A virada aconteceu num fim de semana na casa de campo da família, um evento anual, tradicional, e para mim, um pesadelo anunciado. A casa era um palácio no meio do nada. Verônica e o resto do clã Montenegro estavam lá, afiados e prontos para o ataque. E eles tinham uma nova arma, Isabela. Isabela era a mulher que Verônica sempre quis como nora. Loira, rica, de família tradicional. Ela era a personificação de tudo que eu não era. E ela me tratava com uma doçura venenosa que era pior que a hostilidade aberta de Verônica. Laura, querida, ela disse, me abraçando com força demais. Que bom que você veio. Estávamos todos tão curiosos sobre você. Durante todo o fim de semana, ela e Verônica agiram em dupla. Elas me isolavam, faziam piadas internas que eu não entendia, contavam histórias do passado de Arthur, ressaltando o quanto eu não fazia parte daquele mundo. Arthur tentava intervir, mas ele estava ocupado com assuntos de negócios. Eu me sentia sozinha, um peixe fora d'água, afogando. O clímax foi no sábado à noite. Havia um jantar formal. Eu estava usando um vestido verde,
que Arthur tinha dito que combinava com meus olhos. Por um momento, quando ele me viu, eu pensei ter visto admiração no olhar dele. Uma admiração real. Meu coração idiota deu um salto. No meio do jantar, Verônica, com a classe de uma serpente, levantou a taça. Um brinde, ela disse, olhando diretamente para mim. Aos novos acréscimos, à nossa família e às surpresas que eles nos trazem. Todos beberam, os olhos fixos em mim. Então, Isabela, com um sorriso de anjo, se virou para mim. É verdade, Laura, que você trabalhava numa cafeteria? Minha amiga disse que te viu lá. Ela disse que você era ótima em servir. O silêncio na mesa foi total. A humilhação era palpável. Ela não estava só mencionando meu antigo emprego. Ela estava me chamando de serviçal na frente de todos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para o Arthur, implorando com o olhar para que ele fizesse alguma coisa. E ele hesitou. Foi só por um segundo de silêncio. Mas naquele segundo, meu mundo desabou. Naquele segundo, ele não era o Arthur que conversou comigo no meu apartamento. Ele era Arthur Montenegro, o herdeiro, o empresário, protegendo sua imagem. Finalmente, ele limpou a garganta e disse num tom frio: "Todos nós temos um começo, Isabela. O que importa é onde estamos agora." Foi a resposta politicamente correta. Mas não foi uma defesa. Não de verdade. Ele não me defendeu. Ele defendeu a situação. Eu não aguentei. "Com licença", murmurei, me levantando da mesa, as pernas tremendo. Corri para fora, para o jardim escuro, sem saber para onde ir. Eu só precisava de ar. Eu me sentia sufocada pelas mentiras, pelo luxo, pela crueldade deles. E, principalmente, pela minha própria estupidez em acreditar que algo daquilo poderia ser real. Eu ouvi passos atrás de mim. Era Arthur. "Laura, espere." "Esperar o quê?" Gritei, me virando para ele, a raiva finalmente explodindo. "Esperar a próxima humilhação?" "Você ficou lá, parado! Você deixou elas fazerem isso! O que você queria que eu fizesse? Criasse um escândalo?" "Sim, eu queria que você me defendesse. Como um homem defende a mulher que..." Eu parei. Eu quase disse: "A mulher que ama." Que piada. "A mulher que você está apresentando como sua noiva." Corrigi, a voz falhando. "Isso é um negócio, Laura. Você sabia disso desde o início." "Negócio?" Eu ri, um som amargo. Aquela conversa no meu apartamento. Foi negócio? Os olhares, os momentos que eu achei que... Ele se aproximou, o rosto tenso. Aquilo foi um erro. Eu me deixei levar. Isso não pode acontecer. Não podemos misturar as coisas. As palavras dele foram como um soco no estômago. Um erro. Tudo tinha sido um erro. "Então é isso", falei, a voz vazia. "Eu sou só a funcionária do mês, não é?" "Laura, não seja dramática." "Não ser dramática?" "Arthur, eu vendi a minha vida. Eu estou mentindo pro meu irmão, pra única pessoa que eu tenho no mundo. Eu estou vivendo numa gaiola de ouro, sendo bicada por urubus todos os dias, e tudo que eu peço é um pingo de decência. Eu te dei mais que decência. Eu te dei uma fortuna. Eu salvei a vida do seu irmão." E foi aí que ele cruzou a linha. Meu rosto congelou. A dor se transformou em gelo. "Nunca mais", falei, a voz baixa, perigosa. "Nunca mais use o meu irmão para justificar as suas atitudes. Você não fez isso por ele. Você fez por você, pelo seu império, pela sua liberdade. Eu fui só a ferramenta que você comprou." Eu me virei para ir embora. E então, ele me segurou pelo braço. O toque dele não era gentil. Era desesperado. Não foi só isso. Ele me virou de frente para ele. E no escuro do jardim, com o som da festa ao fundo, ele me beijou. Não foi um beijo de contrato. Não foi um beijo para as câmeras. Foi um beijo de verdade. Faminto, desesperado, cheio de uma raiva e uma paixão que eu não sabia que ele tinha. E eu, idiota, correspondi. Eu o beijei de volta com toda a minha frustração, com todo o meu amor proibido. Quando nos separamos, ofegantes, ele encostou a testa na minha. "É mais complicado do que você pensa, Laura." Ele sussurrou. "Por favor, só confie em mim." E eu, como uma tola, acreditei.
Naquela noite nós quebramos a regra número 1. De novo, e de novo, e de todas as formas possíveis. Naquela noite, eu me entreguei completamente. Eu achei que a gente tinha superado a mentira, que a gente tinha encontrado uma verdade no meio de tudo aquilo. Eu mal sabia que a mentira estava apenas começando. Depois daquela noite, tudo pareceu mudar. E, ao mesmo tempo, nada mudou. Em público, o teatro continuava. Mas, nos bastidores, Arthur era outro homem. Ele era carinhoso, atencioso. Ele me ligava no meio do dia só para saber como eu estava. Passava no meu apartamento à noite, e a gente pedia comida e assistia a filmes, como um casal normal. Eu estava vivendo numa bolha. Uma bolha perigosa e feliz. Eu me convenci de que ele me amava, que, quando os 6 meses acabassem, ele daria um jeito. Pagaria a multa do contrato, me pediria em casamento de verdade. Eu sonhava com isso. Verônica e Isabela continuavam com as hostilidades, mas agora eu tinha forças para aguentar. Eu tinha o Arthur, ou pelo menos, eu achava que tinha. O Léo fez a cirurgia. Foi um sucesso. Eu chorei de alívio por horas. Arthur estava comigo. Ele segurou minha mão o tempo todo enquanto eu esperava a ligação do médico. Naquele momento, ele era meu porto seguro. A mentira se tornou minha verdade. E eu estava cega. Completamente cega. A descoberta veio de forma banal. Estúpida até. Faltava 1 mês para o fim do contrato. Arthur tinha uma viagem de negócios de última hora para Singapura. 3 dias. No segundo dia em que ele estava fora, o alarme de incêndio do meu apartamento disparou no meio da tarde. Falso alarme. Algum problema no sistema. Mas o barulho me assustou, e eu acabei derrubando uma taça de vinho no meu laptop. Ele morreu na hora. Pânico. Meu laptop era minha única janela para o mundo real, para o Léo. Lembrei que Arthur tinha um escritório em casa. Uma fortaleza impenetrável que eu nunca tinha entrado. Ele sempre dizia que era o único lugar onde ele conseguia se concentrar. Ele tinha um MacBook reserva lá. Ele mesmo tinha me dito uma vez. Se um dia precisar, a senha é o nome do meu primeiro cachorro, Argus. Uma informação íntima, que me fez sentir especial na época. Eu hesitei. Parecia uma invasão de privacidade. Mas era uma emergência. Eu precisava falar com o hospital, com o Léo. Liguei para o segurança do prédio dele, que já me conhecia. Expliquei a situação. Ele me deixou subir. O apartamento dele era silencioso, frio. O escritório ficava no fim do corredor. A porta estava destrancada. O lugar era impecável. Uma mesa enorme de madeira escura. Estantes de livros do chão ao teto. O cheiro dele estava em todo lugar. Encontrei o MacBook reserva. Sentei na cadeira dele, uma cadeira de couro que parecia um trono. Digitei a senha. Argus. Funcionou. Senti um alívio imenso. Conectei na internet, abri meu e-mail. Enquanto esperava carregar, meu olhar passeou pela mesa. E foi aí que eu vi. Era uma pasta azul, meio escondida debaixo de uma pilha de relatórios financeiros. Uma pasta simples, com uma etiqueta. Na etiqueta, escrito à mão, estava o nome: Isabela. Meu coração gelou. Por que ele teria uma pasta com o nome dela no escritório dele? A curiosidade, a semente da desconfiança plantada por Verônica, falou mais alto. Eu não devia. Eu sei que não devia. Mas eu precisava saber. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a pasta. Dentro, não havia cartas de amor. Não havia fotos. Havia documentos. Documentos legais. O primeiro era um rascunho. Um contrato. Um acordo pré-nupcial. Entre Arthur Montenegro e Isabela Rossi. Eu li as primeiras linhas. Meu cérebro se recusando a entender. A data. A data do rascunho era de 8 meses atrás. 2 meses antes de eu ser contratada. Minha respiração parou. Minhas vistas escureceram. Eu continuei folheando os documentos, desesperada, rezando para ter entendido errado. E então eu encontrei um cronograma, um plano de ação detalhado. Fase 1. Contratação de ativo temporário. Objetivo: criar uma distração pública e cumprir a cláusula do testamento de forma temporária. Perfil: fora do círculo social, vulnerável, controlável. Duração: 6 meses. Fase 2. Estabilização de imagem e conselho. Anunciar noivado surpresa. Projetar imagem de estabilidade para afastar rumores de aquisição hostil.
Garantir voto de confiança do Conselho. Fase 3. Transição. Ao final dos 6 meses, anunciar rompimento amigável com o ativo temporário. Citar diferenças irreconciliáveis e pressão da mídia. Pagamento final e execução da cláusula de confidencialidade. Fase 4. Consolidação. 2 semanas após o rompimento, anunciar o início do relacionamento com Isabela Rossi. Apresentá-la como um reencontro do destino, um amor antigo que reacendeu. Casamento em até 3 meses. Eu li aquilo tudo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ativo temporário. Essa era eu. Eu não era a noiva. Eu não era nem a Laura. Eu era um ativo temporário. Uma peça descartável num jogo muito maior e mais sujo do que eu jamais imaginei. O testamento, a herança, era só uma parte da história. A verdade é que a empresa Montenegro estava fraca, vulnerável a uma aquisição. Ele precisava de tempo, de estabilidade. Ele e Isabela, juntos, uniriam 2 das maiores fortunas do país, criando uma fortaleza inabalável. O meu noivado era a cortina de fumaça. O amor dele era a ferramenta para me manter na linha. O beijo no jardim, as noites no meu apartamento, o confie em mim, tudo. Cada palavra, cada toque, cada momento de aparente vulnerabilidade. Era uma mentira, uma performance, parte do roteiro. Eu me levantei. Minhas pernas não me obedeciam. Fui até o banheiro do escritório. Me olhei no espelho. Eu não vi a mulher que Arthur elogiava. Eu vi uma idiota, uma palhaça. A dor era física. Era uma faca se revirando no meu peito, me rasgando por dentro. Eu queria gritar, quebrar tudo. Mas então, algo aconteceu. A dor começou a se transformar. O calor da humilhação começou a esfriar, a se solidificar. Virou gelo, virou aço. A tristeza deu lugar a uma raiva fria, cortante, lúcida. Eles me usaram. Eles me manipularam. Eles brincaram com a minha vida, com o meu coração, com a esperança da minha família. Eles me viram como um objeto, um ativo temporário. Ok, se é um jogo que eles queriam, agora eles iam jogar com alguém que finalmente conhecia as regras. Todas elas. Eu saí daquele escritório sendo outra pessoa. A Laura, a garçonete sonhadora, a romântica idiota, ela morreu ali, naquela cadeira de couro. Eu fechei a pasta azul. Coloquei exatamente onde encontrei. Apaguei o histórico do computador. Saí do apartamento dele sem deixar rastros. Voltei para o meu apartamento de luxo, para a minha gaiola dourada, e olhei em volta. Tudo aquilo era falso. Uma cenografia. E eu pensei, se eu sou um ativo tem valor. E um ativo pode ser liquidado. Ele ia voltar de Singapura em um dia. Eu tinha 24 horas. 24 horas para deixar de ser a vítima e me tornar a predadora. Ele achou que tinha me comprado. Ele achou que o dinheiro dele me fazia dele. Ele só não imaginava que, ao me dar acesso ao mundo dele, ele também me deu a arma para destruí-lo. E, olha, eu ia usar. Ah, se ia. Eu ia fazer eles se arrependerem do dia em que o Dr. Matos entrou naquela cafeteria. A fase 3 do plano deles era o meu rompimento. Mas eu decidi que ia pular direto para uma fase que eles não planejaram. A fase 5. A minha fase. A fase da implosão. A primeira coisa que eu fiz foi não sentir. Eu desliguei o choro, a dor, o coração partido. Eu funcionei com a precisão de uma máquina. Eu tinha 1 mês. 1 mês até o fim do contrato. 1 mês para coletar tudo o que eu precisava. Quando Arthur voltou de viagem, eu fui a noiva mais perfeita que ele já tinha visto. Sorridente, carinhosa, apaixonada. Eu o recebi com um beijo e senti o gosto amargo da mentira na minha boca, mas não demonstrei nada. Senti sua falta, eu disse, olhando nos olhos dele. E era verdade. Eu sentia a falta do homem que eu achei que ele era. E odiava o homem que ele realmente era. Ele sorriu, aliviado. O ativo estava sob controle. Comecei meu trabalho. Silenciosamente. Metodicamente. Ele confiava em mim agora. Totalmente. Eu tinha acesso livre ao apartamento dele, ao laptop dele quando ele não estava usando. Ele me contava sobre os problemas da empresa, sobre as reuniões do conselho, desabafando com a noiva, amorosa e desinteressada em negócios. Eu me tornei uma esponja, absorvia tudo,
Nomes, datas, projetos, medos. Comprei um gravador digital minúsculo, do tamanho de um clipe de papel, e comecei a gravar nossas conversas. As conversas em que ele ria com o Dr. Matos ao telefone sobre como eu era adoravelmente ingênua. As conversas com a mãe dele, Verônica, onde eles discutiam os detalhes da transição para a Isabela. Ela está completamente apaixonada, mãe. Não teremos problemas. Ela vai assinar o que for preciso e desaparecer com o dinheiro dela, ouvi ele dizer, e meu sangue virou pedra de gelo. Eu fiz amizade com uma das empregadas da casa de campo, uma senhora que era maltratada pela Verônica há anos. Com um pouco de simpatia e uma boa gorjeta, ela me contou coisas sobre as finanças secretas da família, sobre uma conta na Suíça. Eu usei o dinheiro que Arthur me dava para compras, para contratar um detetive particular. Um cara discreto, caro. Eu queria tudo sobre a Isabela. Podres, segredos, qualquer coisa. E eu encontrei. Se encontrei. A doce e perfeita Isabela tinha um amante, um instrutor de tênis. Eles se encontravam 2 vezes por semana num hotel barato. O noivado com Arthur era tão negócio para ela quanto era para ele. A diferença é que ela estava traindo o acordo antes mesmo de ele começar. Eu juntei tudo. Gravações, extratos bancários que consegui fotografar, o relatório do detetive com fotos de Isabela e o amante. Criei cópias, várias. Guardei em lugares diferentes. Eu me sentia suja, vingativa, mas eu também me sentia poderosa. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo levada pela correnteza. Eu estava construindo a porra da represa. O tempo estava passando. Meu plano precisava de um palco. E Arthur, sem saber, me deu o palco perfeito. Ele anunciou, com grande alarde na mídia, a festa de noivado oficial. Um baile de gala beneficente, no salão mais luxuoso da cidade. Seria o auge da nossa farsa, a coroação da mentira. A imprensa inteira estaria lá, o conselho da empresa, a nata da sociedade. Verônica e Isabela estavam radiantes. A fase 2 estava quase completa. Elas já podiam sentir o cheiro da vitória. Era a noite perfeita para o meu confronto final. Na noite do baile, eu me arrumei devagar. Escolhi um vestido. Vermelho. Vermelho sangue. Um vestido que gritava: "Olhem para mim." Arthur entrou no quarto enquanto eu terminava a maquiagem. Ele parou na porta, me olhando com genuína admiração. "Você está deslumbrante, Laura. Eu quero que essa seja uma noite inesquecível", respondi, com um sorriso que não alcançava meus olhos. "E vai ser", ele disse, me beijando no ombro. "O último grande ato. Depois disso, as coisas vão ficar mais fáceis." "Para você", pensei. Chegamos ao baile. Os flashes das câmeras eram como estrelas explodindo. Arthur segurava minha mão, o noivo orgulhoso. Eu sorria, a noiva feliz. Éramos atores no auge da nossa performance. O salão era um mar de luxo e falsidade. Verônica veio em nossa direção, o sorriso de cobra no lugar. Isabela estava ao lado dela, parecendo uma princesa da Disney. "Laura, querida, você está vibrante", disse Verônica. "É a felicidade", respondi, doce como mel. A noite se arrastou. Discursos, champanhe, sorrisos falsos. Eu sentia os olhares em mim. A noiva misteriosa, a Cinderela que conquistou o príncipe. Finalmente, chegou o momento. Arthur subiu ao pequeno palco montado no centro do salão, ao lado do pai dele e de outros membros do conselho. Ele pegou o microfone. "Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para celebrar um momento tão especial para mim e para a minha família. Como muitos de vocês sabem, a estabilidade e o futuro da Montenegro Enterprises são a minha prioridade. E hoje, eu tenho o prazer de solidificar essa estabilidade, de apresentar a todos, oficialmente, a mulher que me deu um novo rumo. A mulher com quem vou construir meu futuro. Minha noiva, Laura." Aplausos. Ele estendeu a mão para mim. Meu coração batia forte, não de amor, mas de adrenalina. Era a hora. Subi no palco. Ele me deu a mão. O toque dele agora me dava nojo. Ele tentou me passar o microfone, mas eu peguei o meu próprio da minha bolsa. Um microfone pequeno que meu detetive tinha conseguido,
que se conectava sem fio ao sistema de som do salão. Arthur me olhou, confuso. Eu sorri para ele. E então me virei para a multidão. Boa noite, comecei, minha voz firme, ecoando pelo salão silencioso. Arthur tem razão. Esta é uma noite sobre estabilidade, sobre futuro, sobre a verdade. E é por isso que eu preciso contar a vocês a verdade. A verdade sobre a nossa linda história de amor. Vi o pânico nos olhos de Arthur. O sorriso de Verônica congelou. Nossa história de amor não começou numa galeria de arte. Começou numa cafeteria, com um advogado me oferecendo dinheiro. O valor exato da cirurgia do coração do meu irmão. Um murmúrio percorreu o salão. Eu não fui uma surpresa. Eu fui um plano muito bem arquitetado, chamado Fase 1, contratação de ativo temporário. O rosto de Arthur ficou branco como papel. Ele tentou pegar o microfone, mas eu me afastei. Um ativo temporário, continuei, olhando para os membros do conselho, contratada para criar uma cortina de fumaça, para projetar uma estabilidade que, convenhamos, a Montenegro Enterprises não tem no momento, não é? Para enganar vocês e afastar uma certa oferta de aquisição hostil. O caos começou a se instalar. As pessoas estavam se levantando, cochichando. Os repórteres na parte de trás estavam em frenesi. Mas não se preocupem. O plano era perfeito. Tinha até uma fase 3, transição, onde o ativo temporário seria descartado. E uma fase 4, consolidação, onde a verdadeira noiva, a parceira de negócios, seria finalmente apresentada. Não é mesmo, Isabela? Virei meu olhar para Isabela. Ela parecia um cervo pego pelos faróis. Uma união de impérios. Lindo, romântico. Só tem um pequeno problema. Acho que o Arthur não te contou, Isabela, que para o plano dar certo, o ativo precisava estar emocionalmente envolvido. E ele foi muito convincente. Fiz uma pausa. Olhei para Arthur, cujos olhos me fuzilavam com ódio e desespero. Mas como a gente pode provar tudo isso, não é? São só palavras de uma garçonete ressentida, certo? Então, eu tirei meu celular, conectei ao sistema de som. Talvez a voz do próprio Arthur ajude. E apertei o play. A voz dele encheu o salão. Clara, nítida. Ela está completamente apaixonada, mãe. Não teremos problemas. Ela vai assinar o que for preciso e desaparecer com o dinheiro dela. Um grito chocado veio da direção de Verônica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas a festa não acaba aqui, falei, com um sorriso cruel, porque a farsa não era só de um lado. A consolidação de impérios também tinha suas brechas. Isabela, querida, você devia avisar o seu instrutor de tênis que o quarto 207 do Hotel Plaza não é tão discreto assim. Projetei no telão gigante atrás do palco a foto mais clara que o detetive tirou. Isabela, nos braços do amante, na entrada do hotel. O salão explodiu. Gritos. Flashes. Verônica desmaiou. O pai de Arthur tentava tirar ele do palco. Isabela fugiu, chorando. Eu fiquei ali, no meio do furacão que eu criei, olhando para Arthur. O todo-poderoso Arthur Montenegro. Destruído. Humilhado. Exposto. Ele me olhava com uma mistura de ódio e algo mais. Algo que parecia dor. Eu peguei o microfone uma última vez. O contrato dizia que eu deveria ser paga ao final dos 6 meses. Considerem esta noite o meu pagamento. E a multa pela quebra de contrato? Ah, essa vocês vão pagar por muito tempo. Larguei o microfone no chão. O som ecoou como um tiro. E no meio do caos absoluto, eu me virei, desci do palco e caminhei para a saída. De cabeça erguida. Pela primeira vez, verdadeiramente livre. Eu nunca mais vi nenhum deles. Saí da cidade naquela mesma noite. Mudei de nome. Comecei de novo, num lugar onde ninguém me conhecia. As notícias, claro, me alcançaram. O escândalo foi cataclísmico. A Montenegro Enterprises desmoronou. A aquisição hostil aconteceu. O império ruiu. A família se tornou uma vergonha nacional. Léo está ótimo. Ele não sabe de nada disso. Para ele, eu sou a irmã que conseguiu um ótimo emprego e salvou a vida dele. E é só isso que importa. Às vezes, à noite, eu penso no Arthur. Eu penso se houve algum momento, um único momento, em que ele sentiu algo de verdade por mim. Eu penso no homem que conversou comigo no meu apartamento,
no homem que segurou minha mão no hospital. Ele era real? Ou era só mais um personagem? Eu nunca vou saber. Eu me vinguei. Eu tive minha justiça. Mas a vingança não cura um coração partido. Ela só cauteriza a ferida. Deixa uma cicatriz. Eu aprendi que o mundo dos ricos e poderosos é mais sujo e mais cruel do que eu jamais poderia imaginar. E aprendi que, às vezes, a única maneira de sobreviver a ele é se tornar mais cruel ainda. Eu não me arrependo do que fiz. Eles me transformaram num monstro, e eu mostrei a eles a minha mordida. E agora que você sabe de tudo, eu te pergunto, você acha que eu fui longe demais? Destruir uma família, um império, foi o preço justo a se pagar pela minha dor? Ou você acha que foi pouco? Que eles mereciam mais? Se você estivesse no meu lugar, com o coração em pedaços e o poder da vingança nas mãos, o que você faria? Me conta aqui nos comentários. Porque, sinceramente, eu preciso saber que não estou sozinha.